reclamando, ô senhor, a justiça divina há de chegar neste país, uma hora ou outra, de verdade. Se não for justiça divina, que seja vingança. Não tem nenhuma condição. Aí até isso aqui já para deixar vocês um pouquinho revoltados também. Histórias que a gente não fica sabendo. Porque a dosimetria, que o Dom Pedro III também foi ele que suspendeu, sendo que foi o próprio Supremo que escreveu o texto segundo a imprensa, até agora não voltando. As vítimas do 8 de janeiro seguem presas, tratadas igual a bicho. Aí uma das advogadas, a doutora Taniele, comenta aqui sobre um caso que eu não tinha conhecimento e de partir o coração. Uma família inteira de presos políticos, 8 integrantes da mesma família. 8 pessoas presas por terem ido até Brasília para participar de uma manifestação pacífica. Quando a gente fala que destruíram famílias, aqui é um caso concreto. 8 pessoas de uma mesma família. Imagine. Existem histórias que nunca foram contadas. Existem dores imagináveis. 4 irmãs, 3 esposos e um filho. As histórias do 8 de janeiro poderiam ser narradas em um filme de terror. Os filmes de terror mais clássicos perderiam facilmente. Nossa luta jamais pode ser esquecida. Esses inocentes não podem ser esquecidos. A liberdade dos presos do 8 de janeiro é pauta prioritária urgente. Liberdade para todos os réus. É surreal, viu, doutora Taniele? E tá aí. A galera brincando do nem Lula nem Bolsonaro, porque eles são iguais. Ontem, antes da gente falar da perseguição que o Flávio tá sofrendo. Enquanto o Flávio é alvo por vídeo de inteligência artificial, por acusações sérias, falas sérias, ninguém se incomoda. O defensorzinho da democracia sem cabelos não mexe uma pena, um dedo. Flávio diz ao Supremo que Lula voltou a associá-lo à figura de traidor e citar enforcamento. O Lula fez de novo, ele já tinha feito uma vez, falando a história de enforcar, fez de novo, agora na convenção do PDT. Aí a Bela Megali comenta, né, que o Flávio apresentou para o Cássio uma petição para incluir um fato novo na notícia-crime que move contra o Lula. A defesa sustenta que o petista repetiu o discurso que, segundo o parlamentar, associa sua imagem a enforcamento. Aí, assim, segundo o parlamentar, né, a Bela Megali não consegue fazer juízo. Ela não compra a narrativa, ela só está aqui contando o que o Flávio fez. Ela não sabe avaliar se o Lula fez isso ou não. Aí ela coloca até aspas do que está lá na petição do Flávio. Os advogados citam a fala de Lula durante a Convenção Nacional do PDT em Brasília, no último dia 20. Na ocasião, o presidente afirmou que antigamente traidor era enforcado e disse que hoje mais de um traidor que vai aos Estados Unidos pedir punição ao Brasil. O Lula tá falando de quem? É de quem que ela tá? Deve ser do Milei. Só pode. Ontem de tarde, antes da decisão do Dom Pedro III, o marceneiro do Metrópolis trazia um breaking news. A Casa Branca decidiu estender a emergência nacional sobre o Brasil. Certas atividades, tais como a censura e a prisão, por parte da Suprema Corte do Brasil, de indivíduos que exercem a liberdade de expressão e a censura de conteúdo online, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Aí tá lá o texto com mais algumas coisas. Aí Renato comenta, né? A Casa Branca reafirmou oficialmente que a censura, a perseguição política e as violações de direitos humanos persistem no Brasil. Na prática, a porta para uma nova rodada de sanções Magnitsky segue aberta. E quem traz mais informações é a Bela Megali. Paulo Figueiredo sempre manteve diálogo com a Bela Megali. É bem capaz dele mesmo ter sido a fonte da Bela Megali dessa matéria. Não sei se ele vai falar isso. Eu não sei. Eu não falei com ele, mas eu acho que foi ele. Gestão Trump prepara a resposta ao Brasil após negativa de vistos para funcionários dos Estados Unidos. E tem uma coisa interessante nessa nota. Opa, eu entendi direito ou o Globo está fazendo tic-tac? Aí diz o seguinte: há 2 meses, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo protocolaram um pedido para que as sanções financeiras contra Moraes fossem restabelecidas. A expectativa do grupo é que, com o aumento do atrito entre a gestão de Trump e o governo Lula, Dom Pedro III volte a ser alvo dos americanos.
O último episódio que agravou a relação foi a negativa de vistos para 2 funcionários da gestão Trump, com Itamaraty alegando que a intenção da viagem americana era questionar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Como informou a coluna, o grupo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos já foi informado de que a gestão de Trump prepara uma reação ao episódio. Pensaram para Eduardo, hein? A avaliação é que, neste contexto, sanções individuais, como a aplicação da Magnitsky, podem ganhar espaço. A leitura deles é que a retirada da punição sobre Dom Pedro III foi feita como gesto de Trump para Lula no momento de aproximação dos 2 chefes de Estado e que nunca contou com a aprovação de Marco Rubio, chefe de departamento dos Estados Unidos. Nunca contou. Na verdade, quem tirou foi a Melania Trump. A gente já falou sobre isso. Não quiserem falar, eu falo. Foi a Melania Trump que tirou lá por causa do filme lá que os batistas ajudaram. Não podia falar não, já falei. Aí eu tava pra fechar o vídeo de hoje. Tô rodando no Twitter, sabe assim, eu sei que eu vou encontrar alguma coisa mais interessante. Eu me deparei com o Oscar Filho, que sempre foi um isentão. Sempre foi um crítico de Bolsonaro. Até porque ele é muito próximo do Danilo Gentili. E tu sabe como é, né? Você só tem espaço junto ao Gentili se você reza a cartilha do Gentili. Ele é bem Nicolas das ideias. Aí, rapaz, eu fiquei surpreso. Positivamente surpreso. Por isso que eu tô falando que ele é isentão. Eu não esperava que um isentão fosse fazer o vídeo que o Oscar Filho fez. E um videozinho curto, direto ao ponto, que eu vou te explicar a estrutura. Ele vai trazer esse caso aí dos vistos cancelados do Lula. E ele vai mostrar a fala do Lula, convidando todo mundo, inclusive até o Marco Rubio. Depois mostrando algumas coisas esquisitas e falando, quem não deve não teme, não deveria ser assim. E eu acho que é um posicionamento extremamente maduro para todas as pessoas no Brasil. E eu, inclusive, falo para você o seguinte. Vá lá no Telegram, pegue esse vídeo em específico e você apresenta esse vídeo para as pessoas que você conhece e que ainda estão em dúvida, falando o seguinte. Olha, cara, vá na internet, pesquise quem é o Oscar Filho. Veja se o Oscar Filho é bolsonarista. Pelo contrário, ele sempre odiou Bolsonaro. Mas a gente está num momento chave para esse Brasil. Vamos ser maduros. O Oscar Filho, para mim, ele foi maduro. Ele entendeu que, no momento que o Brasil passa hoje, e ele nem vai defender o Flávio Bolsonaro, nem vai pedir voto pro Flávio, ele só tá expondo alguma coisa que é errada. É estar ao lado da verdade. Assim, tapa o nariz, perde o nojo, sabe? Finge que não tá vendo. É um número só. 22 e confirma. Já foi. Já foi. Essa é a posição de pessoas maduras, de adultos, que tem família, que sabe que não é assim, eu tô bem de vida, o resto que se lasque. Não, que tem um país, tem uma sociedade, tem seres humanos que vão sofrer, e já estão sofrendo há uns 4 anos. Escute só, veja que vídeo bem feito. Interessante que o governo brasileiro encontrou uma nova maneira de combater a desconfiança nas urnas eletrônicas. Sabe qual foi? Não deixando os desconfiados entrarem no país. Porque no dia 20, o Lula convidou o mundo inteiro. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monta o comitê. Coincidentemente, no mesmo dia, 2 funcionários do Departamento de Estado americano pediram visto para vir aqui ao Brasil. E no dia seguinte, o Flávio repetiu aquela mentira, sabe, associando as nossas urnas à Venezuela. Todos os países possam... Aqui foi clickbait. Ele falou, o Flávio repetiu aquela fake news da urna. Será mesmo que o Flávio falou isso? Olha o recorte que ele colocou do Flávio. Eu vou colocar meu dedo aqui, porque vai que alguém me manda a mensagem, né? Pra não aparecer o nome de quem mandou a mensagem. Mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. O Lula convidou, o Flávio convidou, mas os americanos descobriram que o evento era só para convidados. O Itamaraty desconfiou que seria uma ação coordenada para poder colocar as urnas sob suspeita de novo e negou os vistos. Pode até ser que fosse uma armadilha da direita, mas se a urna é segura, era só abrir o equipamento na frente deles e dizer, procura aí a fraude. O TSE vai fazer uma semana com uma urna aberta, demonstrações
e visitas guiadas. Por que não colocar a urna na frente dos americanos e filmar a reação? Se ninguém encontrasse a fraude, pronto, a própria direita teria produzido a propaganda do TSE. Mas o Itamaraty preferiu fechar a porta. E 5 dias depois, o Lula disse isso aqui, ó. Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. É claro que apoiar candidato não é o mesmo que interferir na eleição. Mas o Lula tinha convidado o mundo inteiro, não tinha? Ele foi do pode vir montar comitê pro não mete o dedo aí, hein? O convite internacional durou menos que promoção de passagem aérea. O governo pode ter acertado na desconfiança, mas errou na resposta. Quem fala tanto em combater fake news perdeu a chance de mostrar a urna justamente para quem desconfia dela. Porque fake news não desaparece quando você fecha a porta. Ela olha para a porta fechada e pensa o seguinte: tá vendo? Estão escondendo alguma coisa da gente. Tá vendo? Isso é uma posição de uma pessoa madura. Você não precisa gostar do Flávio Bolsonaro para estar ao lado da verdade, para desejar que seja um país menos pior. Porque com Lula é o pior. Não resta dúvidas. E aí, gente, para e pense, né? Cara, um cara que sempre esteve contra Bolsonaro. Sempre. Agora se sente motivado a fazer um vídeo assim. E é que nem começou a eleição, hein? Eu acho que talvez... Eu realmente espero que esse sentimento que chegou no coração do Oscar Filho se prolifere por todo o país. E as pessoas tenham responsabilidade. E quem sabe a gente feche essa eleição já no primeiro turno, sabe? Chutar o PT para nunca mais voltar. Por outro lado... Você vê como é o consórcio. Eleições nos Estados Unidos. Depois de derrotas em instâncias inferiores, Trump recorreu à Suprema Corte para tentar colocar em vigor um decreto que restringe o voto pelos correios. Trump afirma sem provas que esse modelo favorece fraudes. Sem provas. Incrível, né? É incrível. As pessoas têm ódio de aumentar a segurança na eleição. Mas vamos lá. Chegando perto aí do ápice da descaração. Primeiro, o Globo noticiou ontem: campanha de Flávio adota cautela sobre inteligência artificial de Bolsonaro e o Cássio, que vai ser o relator. A Yara fala assim: eu sou da opinião que esse tipo de inovação deveria ter sido testada antes da campanha, sabendo que qualquer pinga eleita parece a gente. Vivemos uma ditadura. Precisa sair no Diário Oficial para acreditar? Vou ser muito sincero para vocês. Eu sou a pessoa mais desconfiada, que mais anda pela sombra. Evito xingar, evito até falar o nome. Quando não, censuro logo mesmo, né? Boto logo uma censura própria para evitar. Eu juro para vocês que eu não acreditava que teria problema esse vídeo de inteligência artificial. Eu juro pra vocês. E não é por falta de vontade de reclamar da campanha não, viu? Não é por falta de vontade não. Rapaz, velho. É surreal. Campanha de Flávio, aí responderam lá, né? A provocação do PT. Cita a máscara de Lula e post sobre Master ao pedir que TSE rejeite a ação por vídeo de inteligência artificial de Bolsonaro. Defesa diz que vídeo exibido na convenção do PL foi manifestação intrapartidária, sem pedido de voto, e compara caso a peças usadas pelo PT. Aí comenta, né? Fez um pedido para o TSE para que a corte rejeite a ação do PT contra o vídeo do Bolsonaro produzido com inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. Na peça, a defesa do parlamentar cita que o partido de Lula já utilizou estratégias semelhantes a usar máscaras para representar o atual mandatário no período que estava preso e em postagens referentes ao escândalo do Master. Na petição, os advogados afirmam que a tese da federação adota uma estranha métrica ao tentar criminalizar a chamada transferência de capital político entre lideranças partidárias. Para ilustrar o argumento, reproduzem imagens divulgadas pelo próprio PT, entre elas uma publicação da campanha de Haddad em 2018 com a frase: agora Haddad é Lula e Lula é Haddad.
e outra em que o apoiador aparece usando uma máscara do presidente da República. Segundo a defesa, as peças também representam a associação entre uma liderança política e um candidato sem que isso tenha sido considerado ilícito. Mas agora tudo é crime. Aí, de noite ontem, medi as palavras, né? Só ler a notícia. Dom Pedro III dá 48 horas para a defesa esclarecer se Bolsonaro autorizou o vídeo por IA. O João, não sei se ele ainda advoga para Bolsonaro, mas ele era advogado de Bolsonaro. O ministro deu 48 horas para a defesa esclarecer se Bolsonaro autorizou o uso de sua imagem e voz em vídeo de IA para a convenção. Como poderia, se na prisão domiciliar ele está proibido de falar com dirigentes partidários? A decisão parte de uma premissa que a própria justiça criou ser impossível. Bom, aí você fala, então é normal, né? Então não vai poder punir Bolsonaro. Não vai poder punir Bolsonaro, mas calma. Dom Pedro III pediu que Bolsonaro explique se autorizou o vídeo com IA exibido na convenção. O despacho deixa claro que qualquer resposta pode trazer consequências, tanto sim quanto não. Se Bolsonaro autorizou, ele violou as regras da domiciliar. Vai ser preso de novo lá na Papuda, joga a chave fora. Se Bolsonaro não autorizou, Dom Pedro III afirma que Flávio e o PL teriam desrespeitado sua ordem judicial, além da conduta a poder ser tipificada como deepfake vedada pela Justiça Eleitoral. Que ordem judicial é essa? Você não pode usar a foto de uma pessoa? Cara, o que tá acontecendo nesse país? Porque um vídeo é uma foto, basicamente. Você não pode ter uma foto, imagem, você não pode botar a camisa, você não pode mostrar o retrato, você tem que tocar fogo nos seus álbuns de fotos, quem ainda tiver. Não pode mostrar em público? Como assim, cara? Ele vai além. Diz que caso o Bolsonaro negue que autorizou sua própria imagem no vídeo de IA, a campanha de Flávio pode ter cometido abuso dos meios de comunicação, cuja consequência pode ser inelegibilidade. Na canetada. Da vitória por na canetada. Não tem como dar essa notícia sem fazer um juízo de valor. Isso é um óbvio abuso. Quem sou eu para falar isso? Eu sou um Zé Ninguém. Até um Zé Ninguém como eu consegue entender isso. Eu quero ver como é que a imprensa vai lidar com isso. Eu quero ver como é que a democracia vai lidar com isso. Como é que a classe política vai lidar com isso daqui. Como é que a terceira via vai lidar com isso daqui. Para não ficar com dúvida, não. Será que o marceneiro tá certo na sua interpretação? Todo mundo entendeu dessa forma. Pelo Cláudio Dantas, ó. Dom Pedro III deu duas alternativas. Prender Bolsonaro em regime fechado ou caçar a candidatura do Flávio. Corajoso. Leitura é simples. Careca vai pro all-in, exatamente no dia que os Estados Unidos deixam claro que existe uma perseguição política no Brasil. Não contem com deputados para nada. Estão todos esperando a próxima emenda parlamentar cair. Pois é, esse ponto aí, ninguém nem vai jogar esse... Não vai ter reclamação, não vai ter nem nota de repúdio. Vamos fingir que não estão vendo. Vamos fingir que não estão vendo isso daí. Aí o Adriano Soares, ele é advogado. Ele tem livro publicado na área de direito eleitoral. Está na 11ª edição. Eu decorei antes de fazer o vídeo hoje. Aí ele fala assim, ó. A matéria eleitoral deve ser resolvida no TSE, com as normas para a convenção eleitoral. Nada há de ilícito e as normas de propaganda eleitoral não se aplicam às convenções intrapartidárias. Sobre matéria penal, aplicar sanção ou retirar benefício por ato praticado por terceiro é algo que extrapola o direito. Afora isso, o despacho monocrático em sede de execução penal ultrapassa o âmbito da competência do Supremo e do objeto do próprio processo que originou, tudo fora dos esquadros jurídicos. Não existe esquadro jurídico, não existe lei. Não existe lei. Se faz o que quer nesse país contra o bolsonarismo. O bolsonarismo não pode existir. A Renato fala, hoje é com o candidato da direita. Amanhã pode ser com seu banco, sua empresa, seu patrimônio.
Quem acha normal, porque não gosta do alvo, talvez só entenda o problema quando ele bater a própria porta. E muita gente vai continuar aí fechando os olhos, fingindo que isso é a coisa mais normal do mundo. Eu quero ver a repercussão ao longo do dia de hoje disso daí, porque foi no final do dia de ontem. Hoje com certeza vai ser tema, todo mundo vai falar sobre isso. Aí Mafinha fala: não vai ser hoje nem amanhã, mas um dia a punição dos petistas por colaborar com a perseguição política, fazendo o mesmo até pior que os militares fizeram durante a ditadura, será a extinção do partido e o completo apagamento de sua história. Quem sobrar será punido ao ver a imagem de uma vida inteira dedicada ao PT ser jogada fora e apagada da história. Ele também diz que, mesmo que eu não fosse bolsonarista, eu votaria no Flávio só para ir contra a perseguição política claríssima que está acontecendo. Só para ir contra o regime. Pois é, Mafinha. Eu acho que o Oscar Filho entendeu isso. Mas não achem que é unanimidade isso não. Eu nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui. Aí você pensa, né? As pessoas vão se indignar. Não. Perfil liberal, libertário de direita, né? Terceira via. Dependemos do Xandão tirar o Flávio da disputa para o segundo lugar não seja tão ruim quanto o primeiro. Xandão vai salvar a direita? Quando eu falo para vocês que a direita não é um bloco onde todas as pessoas são iguais, defendem as mesmas coisas, olha aí, ó, esse cara é de direita. Parte de direita quer o Flávio fora, parte da direita torce pelo ministro, a imprensa quer o Flávio fora, o tal sistema quer o Flávio fora, as instituições não funcionam corretamente para os bolsonaristas. Sabendo de tudo isso e muito mais, e que precisamos primeiro eleger o Flávio para depois tentar uma mudança mínima, eu não entendo o motivo da cautela ser deixada de lado. Quem está debruçado e olha com lupa as regras do TSE? Quem aprova a utilização de qualquer material? Está nítido que o esforço democrático atual é para tornar Flávio Bolsonaro inelegível e em que seu lugar entre o nome da direita permitida. Realidade. Se for o nome da direita permitida, maior abstenção da história. Falar em eleição nesse cenário é até piada. Pois é. Ai, bicho, eu sou totalmente contra o voto nulo. Totalmente. Agora, se levar a eleição pro tapetão, é 0-0 e confirma. Eu sou contra o voto nulo até o último momento. Mas se for no tapetão, é 0-0 e confirma. É voto nulo. Nulo. Aí todo mundo vai sofrer. Não vai ter direita permitida, não. Eu vou votar voto nulo, fazer a fila para voto nulo. Isso é absurdo. Aí não tem eleição. É vencer a eleição na canetada. Caçar o Flávio Bolsonaro, não. Aí tem limite. Tem limite.